Vem cá, o seu abdômen te incomoda? Tem aquela pelezinha flácida no final que fica marcando a roupa, ou quando você vai à praia e usa uma roupa de banho, fica chamando a atenção? Bem, isso é um problema bem mais comum que o que você imagina, e tem levado muitas pessoas a realizarem uma cirurgia plástica no abdômen, a chamada abdominoplastia. No Brasil, no ano de 2020, a abdominoplastia foi a terceira cirurgia plástica mais realizada, e segundo dados da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. E você que clicou nesse vídeo, será que precisa fazer uma abdominoplastia? Bem, para tirar essa e outras dúvidas, então assista esse vídeo até o final. Olá pessoal, meu nome é Sérgio Segundo e esse é o Segundo Plástico, o seu canal de cirurgia plástica no YouTube. E no vídeo de hoje eu vou responder para vocês 7 ou talvez 8 perguntas que as pessoas mais fazem sobre abdominoplastia. Então, bora para as perguntas. Primeira pergunta: a abdominoplastia emagrece? Não. Mas para responder melhor essa pergunta, primeiro eu tenho que falar sobre a indicação da abdominoplastia. Afinal, quem precisa fazer a abdominoplastia? A abdominoplastia é uma cirurgia que tem como objetivo melhorar o formato do abdômen. Então vai deixar o abdômen mais lisinho, mais chapado e vai eliminar aquelas dobrinhas de pele, que são também chamadas de pneus. Então, se esse é o seu caso, se você tem esse excesso de flacidez de pele abdominal, inclusive com aquela dobra de pele que desce para a região genital, então a abdominoplastia é sim a cirurgia para você. Além disso, se o paciente já tiver um percentual de gordura mais baixo, ou se ele fizer uma lipoaspiração de definição associada, também é possível melhorar a definição da musculatura da região abdominal, deixando aquele famoso abdômen tanquinho. Agora voltando à pergunta lá de cima. Na abdominoplastia é retirado o excesso de pele e a gordura embaixo dessa pele, mas a quantidade não é muito grande, 2 a 3 kg no máximo. Então não dá para dizer que é uma cirurgia que emagrece. Mas existe sim uma cirurgia para emagrecer. É a chamada cirurgia bariátrica ou cirurgia metabólica, que em algumas modalidades é chamada também de gastroplastia. Talvez dê a confusão com o nome abdominoplastia, mas são cirurgias totalmente diferentes. E também não acaba aí. Pacientes que fazem essa cirurgia bariátrica costumam perder muito peso, então eles ficam com muito excesso de pele e acabam precisando fazer uma abdominoplastia depois, além de outras cirurgias plásticas. Segunda pergunta: qual é o limite de idade para fazer a abdominoplastia? Bem, em teoria não existe um limite de idade para fazer a abdominoplastia, mas nós sabemos que com a avançada da idade vão aparecendo algumas doenças crônicas, como a hipertensão, a diabetes, entre outras, que aumentam o risco da cirurgia. Mas se essas doenças estiverem bem controladas, e isso é algo que é avaliado nas consultas pré-operatórias, então a abdominoplastia pode sim ser realizada em pacientes idosos sem nenhum problema. Agora, se nós formos falar de um limite mínimo de idade, eu diria que é por volta de 18 anos, que é quando o paciente vai ter atingido o crescimento máximo, e aí vai ser possível avaliar se ele realmente precisa fazer a abdominoplastia. E em relação às mulheres, existe ainda uma outra recomendação, que não tem a ver com a idade, mas sim com a gravidez. O recomendado é fazer a abdominoplastia apenas após a mulher ter o seu último filho. Mas caso isso não aconteça e a mulher volte a engravidar após a abdominoplastia, pode ser que ela perca o resultado e precise fazer a cirurgia de novo. Terceira pergunta: é necessário emagrecer para fazer a abdominoplastia? Depende. Na consulta inicial, nós analisamos a altura e o peso do paciente, que é para calcular o seu IMC, o índice de massa corpórea, que vai dizer para a gente mais ou menos como está o status nutricional desse paciente. A abdominoplastia deve ser realizada apenas em pessoas que tenham peso normal ou no máximo sobrepeso, ou seja, um IMC de até 29,9. O IMC acima disso, que já seria obesidade, contraindica a realização da cirurgia. Então, nesse caso, o paciente tem sim que emagrecer para só depois poder programar a cirurgia. Mas lembrando que esse limite de 29,9 é apenas o requisito mínimo para poder realizar a cirurgia. Em pessoas que têm um IMC já próximo a isso, também é indicada a perda de peso, para que elas possam diminuir a gordura corporal e deixar aquela camada de gordura do abdômen mais fina, o que vai melhorar o resultado após a cirurgia. Quarta pergunta: como é a costura da abdominoplastia? A costura da abdominoplastia, que na medicina nós chamamos de sutura, é feita em vários planos, ou seja, várias camadas de dentro para fora. E a maioria desses pontos fica dentro da ferida, então eles não aparecem na pele. Agora, a sutura da incisão na pele, que é o corte, ele pode ser feito basicamente de duas formas.
A primeira forma é feita com fio inabsorvível, com pontos por fora, como vocês podem ver aí nessa figura, sendo que esses pontos são retirados com 7 a 15 dias após a cirurgia. E a outra forma é com pontos apenas por dentro da pele, utilizando um fio absorvível, que não precisa ser retirado, e que deixa a pele com aquele aspecto como se estivesse colada, como vocês podem ver nessa outra imagem. E no final da cirurgia, alguns cirurgiões plásticos ainda utilizam a chamada cola cirúrgica, que serve para selar a ferida e deixa as bordas ainda mais pregadas. Essa cola não é absorvível, mas ela sai espontaneamente alguns dias após a cirurgia. Quinta pergunta: quais são os riscos da abdominoplastia? Bem, a abdominoplastia, assim como qualquer outra cirurgia, também tem os seus riscos. A gente tem, por exemplo, os riscos relacionados à anestesia, como a alergia a alguma das medicações utilizadas durante a cirurgia, ou, no caso de pessoas que já têm algum problema cardíaco, pode haver uma descompensação desse problema e haver uma alteração das batidas do coração durante a cirurgia. Por isso que é muito importante uma boa avaliação pré-operatória, com consultas com anestesista e, se necessário, também com outros especialistas. Agora, em relação ao procedimento cirúrgico em si, a abdominoplastia é uma cirurgia que é realizada apenas nas camadas mais superficiais do abdômen, a pele e a gordura do subcutâneo. Então não apresenta nenhum grande risco. Porém, também é importante nós falarmos das complicações, que são aquelas coisas que podem acontecer após a cirurgia. E dessas, sem dúvidas, a mais preocupante é a chamada embolia pulmonar. A embolia pulmonar ela acontece quando se forma um coágulo em uma veia, normalmente uma veia da perna, que é a situação chamada de trombose venosa profunda. E esse coágulo, além dessa trombose nas pernas, ele também pode migrar, ou seja, ele pode viajar pela corrente sanguínea e chegar até as artérias dos pulmões. E quando isso acontece, pode haver um grande comprometimento da respiração. Em alguns casos, podendo levar até mesmo à morte. Felizmente, nos dias de hoje, com todos os cuidados que são tomados durante e também depois da cirurgia, a embolia pulmonar é uma complicação cada vez mais rara e atinge menos de 1% dos pacientes. Outra complicação bastante preocupante da abdominoplastia é a necrose de pele, que apesar de não oferecer nenhum grande risco à vida, na grande maioria dos casos, ela pode comprometer bastante o resultado estético, como vocês podem ver nessas imagens. A necrose de pele acontece quando não existe uma circulação de sangue suficiente para manter os tecidos vivos, então eles acabam morrendo. Mas felizmente ela é uma complicação também bastante rara e que na maioria dos casos ela não costuma ser muito extensa. E ela pode sim ser tratada adequadamente pelo cirurgião plástico e ainda ficar com um resultado muito bom, embora muitas vezes tenham que ser realizadas outras cirurgias complementares. Sexta pergunta: quais são os cuidados após a abdominoplastia? Na abdominoplastia, em especial quando associada à lipoaspiração, existe uma perda de sangue de pequena a moderada. Então, por conta disso, os pacientes podem apresentar uma queda da pressão arterial. Então, para evitar qualquer sintoma relacionado a isso, é recomendado que o paciente ingira pelo menos 3 litros de água e outros líquidos por dia. Além disso, também é importante que o paciente ande normalmente, ou seja, não é para ele ficar deitado o tempo todo, utilize mesas elásticas de compressão e também faça uso de medicações anticoagulantes, que são prescritas pelo cirurgião plástico. E o objetivo disso tudo é evitar a trombose venosa das pernas, que pode levar à embolia pulmonar. E por último, nós temos os cuidados relacionados à ferida operatória, que é a troca adequada dos curativos e, quando o paciente for andar, manter sempre uma postura curvada para frente, por pelo menos 2 semanas, que é para evitar forçar os pontos da cirurgia. Bem, agora vamos para a última pergunta. Sétima pergunta: quem fez abdominoplastia volta a ter barriga? Sim. Infelizmente, isso é algo que pode acontecer. Na abdominoplastia é retirado o excesso de pele e a gordura embaixo dessa pele da região abdominal, que é para deixar aquele abdômen mais lisinho e sem os pneus. Porém, se após a cirurgia o paciente não manter uma dieta adequada com a prática regular de atividades físicas, ele vai acabar engordando e quando ele engordar, a gordura da região abdominal vai aumentar e a barriga vai crescer. Então ele vai acabar perdendo o resultado da abdominoplastia. E aí, pessoal, gostaram do vídeo?
Se sim, então já deixei o seu like, que é para dar aquela força, para que eu possa continuar postando esse tipo de vídeo aqui no canal. E se você tem interesse em saber mais sobre cirurgia plástica, então já clica aqui nesse botão e se inscreve no canal. E se você também conhece outras pessoas que também gostam de cirurgia plástica, então compartilhe esse vídeo com elas. É isso aí e até a próxima. Tchau!